Vamos ler juntos então? 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estudamos que Deus tem um povo. Nós estudamos que este povo tem o caráter de Deus. E este povo busca a humildade. Busca ser humilde. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Porque para que as coisas ocorram como no final, ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra, um dos pré-requisitos, além de ter o nome de Deus, ser do povo de Deus, ter um coração humilde, me buscar e se converter, que nós falaremos posteriormente, é nós orarmos. Nós precisamos de uma mudança de paradigma. Nós passamos daquele tempo de ir na igreja em cultos de oração ou falar de oração como um assunto importante. Nós chegamos a um tempo que nós precisamos viver oração. Não é mais hora de tirar foto de quem está orando para colocar no Facebook ou no Instagram. Não é hora de fazer selfie em culto de oração para dizer eu fui. Não é hora de fazer fotos e filmagem, vigílias de oração para dizer eu participei. É momento de viver oração, ter vida de oração. Nós precisamos parar de falar sobre oração. E nós precisamos viver a oração. Só que parece que esse início para viver a oração não ocorre nunca. Então nós continuamos, pelo menos, falando, para ver se em algum momento o Espírito Santo dá um estalo em sua mente, e aí eu e você paramos de falar sobre, pensar sobre, e passamos a viver uma vida real de oração. Eu quero falar para você sobre a oração vitoriosa. Os que foram guerreiros da oração participaram, ouviram parte do tema já esmiuçado, mas aquele tema foi tirado do livro Caminho a Cristo. Mas eu quero dar algumas dicas para você quanto a uma oração vitoriosa e vamos falar também sobre vida de oração. A primeira coisa, para você ter uma oração vitoriosa, você precisa querer ser curado. Pegue na sua Bíblia e abra no Evangelho de João. Vamos lá, vamos ler um texto no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, no verso 6. O homem está enfermo há 38 anos. Talvez muitos dos que estão me ouvindo aqui, nós temos um grupo atuando para que você tenha o culto em casa. Alguém se arrisca para você ficar seguro, tenham menos de 38 anos. Eu vejo aqui alguns. O Emerson já falou a idade dele aqui, eu já sei que tem mais de 38. Mas outros aqui devem ter menos de 38. Eu estou olhando uns aqui, já passaram bastante de 38. Né? Moisés já passou bastante. Mas outros têm. Esse homem estava doente há 38 anos. Eu não sei o que é estar doente há 38 anos. E vou dizer uma coisa a você, presta atenção. Muitos de nós não estamos doentes há um ano. Estamos vivendo, assim, nós estamos apreensivos quanto à doença. Mas não estamos doentes há um ano e já estamos desesperados. Não ficamos doentes. Não estamos doentes há um ano. Não. Nós estamos na perspectiva da vacina ou de pegar a doença, ser curado. Essa é a nossa perspectiva. Esse vivia a doença manhã, tarde e noite, 38 anos. E a doença dele, a enfermidade dele, é que ele era um paralítico. A diferença de coxo e paralítico é que o paralítico o problema é na coluna e o coxo o problema é nos membros inferiores. Esse homem tinha um problema seríssimo na coluna, que fazia com que ele não andasse. A Bíblia dá a entender que ele se arrastava. E agora o verso 6, Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Que coisa incrível. A vontade, quando nós lemos até o verso 6, é olhar para Jesus e dizer assim, mas que pergunta é essa? Tu queres ser curado? Jesus perguntando para a mulher de Abraão, para Abraão se ele quer ter um filho, é perguntando para Moisés se ele acredita que o mar vermelho abre, é perguntando para o profeta Ezequiel se ele acredita que os ossos do vale podem ressuscitar. As perguntas de Deus, elas nem sempre são simples de se responder, porém Deus é todo poderoso, e quando ele pergunta àquele homem se ele quer ser curado, ele precisava de uma resposta de fé, e talvez Deus esteja perguntando para você nessa manhã,
Talvez Deus esteja falando com você nessa manhã e perguntando se você quer ser curado, se você quer ter sua vida transformada, seu casamento restaurado, suas finanças restauradas. E nós às vezes respondemos para Deus como o homem respondeu no verso 7, não tenho ninguém para me ajudar. Deus pergunta a você, você quer salvar seu casamento, mas como é que eu vou salvar? Não tem ninguém que me ajude. Você quer salvar suas finanças? Deus, não tem como, a taxa bancária está alta, o gerente não quer fazer nada por mim. Pergunta se você, nós sempre temos a desculpa deste enfermo, não tem ninguém que me ponha na água, e quando eu vou ser abençoado, outro rouba a minha bênção. É isso que ele disse a Jesus Cristo. E aí no verso 8, Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. E ali é realizada a cura. Você quer que as suas orações sejam atendidas, você tem que querer ser curado. Porque quando Deus permite que alguém tenha sede, é porque Ele providenciou água. Quando Ele permite fome, é porque Ele tem alimento. E quando Deus leva você à oração, é porque há uma bênção. Talvez essa nossa insistência em pregar e falar sobre oração, seja para orientar ou colocar na minha e na sua mente a nossa necessidade de crer e viver a oração. O segundo passo para uma oração vitoriosa, nós precisamos ser específicos. Muitas vezes nós não temos certeza do que nós queremos. E muitas vezes o que nós queremos é diferente da vontade de Deus. E para eu saber se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que estudar a sua palavra, mas eu preciso ser claro com Deus. O que é que você realmente quer? Você quer cura? Peça cura. Você quer salvação? Peça salvação. Em algum projeto de oração que eu fiz no meu distrito, em algum lugar por onde passei, vamos falar sobre o que nós vamos pedir às pessoas. E alguém diz assim, vamos pedir a ela a graça de Deus. O que o senhor quer dizer com a graça? Boas coisas. O que são boas coisas? O cuidado de Deus. Mas o que é o cuidado de Deus? Pastor, o senhor sabe? Não sei, eu estou perguntando que eu preciso entender. Nós vamos fazer um projeto de oração e precisamos saber o que nós vamos pedir. Sei lá, para a vida dela dar certo. Veja, nós não conseguimos muitas vezes ser específico com Deus. Pare agora. O que você está fazendo? Para. Se você tivesse que fazer um pedido a Deus, Deus não é gênio da garrafa, hein? Não começa a acreditar nessas histórias das 1001 noites e que Deus é igual o gênio que sai da garrafa, você tem direito a 3 pedidos. Para. Não tem magia, é relacionamento, é diferente. Mas vamos lá. Deus lhe deu agora um pedido. Você consegue ser específica com Deus, extremamente claro. Meu pedido é 2 pontos. E aí você faz o pedido. Consegue? Não, pastor, é que eu tenho muitos. Na hora de ajoelhar e orar acontece isso. Eu começo a pedir uma coisa e tem outra. Eu começo a pedir outra e tem outra. E nós vamos mudando nossos pedidos. Nós mudamos nossos pedidos conforme as orientações, conforme as sugestões. Eu falei isso numa quarta-feira no Guerreiros da Oração, mas era um grupo agora, com live aberta, o grupo é outro, eu vou usar o mesmo exemplo, muitos já ouviram. Mas é você, viu, Roger? O meu alvo número 0. O Roger vem para a igreja e ele vem na mente dele, vou pedir a Deus um carro. E ele entra, ajoelha aqui, e ele começa a pedir a Deus, diz, Senhor, eu preciso de um carro. Aí o Moisés senta do lado dele, ouve a oração e diz, Roger, por que você quer um carro? Não, porque eu preciso de um carro. Ele diz, mas carro gasta gasolina demais. Você não pede uma moto. Moto é ágil, moto é rápido. Você coloca no baúzinho lá atrás, fechado, o cachorrinho que você tem que levar para entregar, e você entrega de moto. Você nem se pode, não pode, né, Roger? Carregar um cachorrinho no baú, se é a minha cachorrinha da briga. Então você tem que levar, ou você vai de moto trabalhar. É verdade, então eu vou passar por moto. Aí ele está olhando, o Léo senta do lado dele e diz assim, mas por que moto? Roger, você está um pouquinho acima do peso, pouca coisa, mas está. Talvez uma bicicleta seja mais saudável para você. E aí o Roger já não ora mais por isso, ele começa a orar por bicicleta. E ele está orando por bicicleta, o Emerson senta lá, você já tem casa própria? Ele disse, não, paga aluguel, mas não é inteligente, você está pedindo bicicleta a Deus, Deus é poderoso, pede uma casa. Então vou pedir uma casa. Ele passa a orar pela casa. Aí o Wilson chega perto dele e diz, Roger, casa, por que você não pede uma chácara? No domingo nós vamos todo mundo para lá. É mais gostoso. E ele muda e começa, sabe, nós não somos específicos, nós não sabemos nem o que nós queremos. Aí eu paro para orar, não sei o que estou falando. Seja específico com Deus, seja claro com Deus, diga o que realmente você sente. Terceiro passo para a oração vitoriosa. Seja fervoroso, seja fervorosa. Vem da palavra fervura, a água fervendo.
você tem que ser fervoroso. O grande exemplo de fervura na Bíblia está em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 1, se você quiser ver o texto. 1 Samuel capítulo 1, no verso 12. Né? Ana está ali clamando, né? E Eli fica olhando ela, e ela só move os lábios. A Bíblia diz no verso 13, Ana só no coração falava, a boca mexia, mas não ouvia a voz. Eli achou que estava bêbada. Então, para o indivíduo achar que o outro estava bêbado, é uma situação assim, um pouco complicada. Porque ela não estava ali quietinha, você já viu quando um bêbado entra na igreja, o escarcéu que ele faz. Imagina para ele achar que uma mulher estava bêbada, as mulheres eram todas muito recatadas, inclusive elas eram oprimidas, e agora uma mulher bêbada em público, ele ficou assustado. E aí no verso 15 ela diz, eu estou atribulada. Na realidade, Ana fazia uma oração fervorosa. Ana estava falando com Deus, estava chorando, estava conversando, os seus lábios moviam, ela não dizia, ninguém sabia o que ela estava pedindo, ela pedia um filho. Mas ela falava, ela lutava com Deus, como nós aprendemos lá com Jacó. Falava, clamava, implorava, insistia. E Eli achou que estava. Ela diz, não estou, meu Senhor, não me julgue mal. Eu estou sendo fervorosa em minhas orações. Quantas vezes a sua oração já foi um mimimi, um blá, 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 e você não diz nada. A oração começa, a oração termina, e se perguntar o que você disse, você não sabe. Isso acontece porque nós acostumamos com oração. Sabe aquela oração do almoço, do jantar? Sempre a mesma, a gente não sabe o que está falando. Alguém diz que você pode chegar naquelas orações e dizer assim, Senhor, a mesma de ontem, amém. Realmente até dá para fazer essa, porque já sei o que eu vou falar. Eu vou pedir a Deus que abençoe o alimento e me ajude a dar alimento para os pobres. Ou que o alimento me faça bem. Então, já estamos acostumados, quando você vai sair de casa, uma oração costumeira. Quando você chega de casa, uma oração costumeira, os cultos. Satanás, quando ele vê que ele não vai te afastar o hábito da oração, ele não vai te tirar o hábito da oração, ele fala, tudo bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar o significado. Porque fazer você não orar, ele não consegue. Então o que ele faz? Ele tira o significado. Então você fala palavras, muitas vezes até sem sentido. Se alguém pergunta, você acabou de orar, você diz, não sei. E nos falta fervor, nos falta um amém, nos falta um glória, nos falta um aleluia. E não é fácil. No Guerreiros da Oração nós fizemos o desafio de uma semana ter orações fervorosas. Durante a semana eu recebi mensagens no WhatsApp. Pastor, esse negócio de fervoroso não é fácil, porque a primeira oração que eu participei no grupo lá, eu falei amém alto, ninguém mais falou. Quando eu terminei, estava todo mundo olhando para mim. O que será que aconteceu? Não é simples você ter uma oração fervorosa, mas é um passo para a oração vitoriosa. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, diz que Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você veja que ela transbordou e colocou nas mãos de Deus tudo que ela estava sentindo. Olha esse texto. Não posso movimentar. Hoje não pode movimentar, né? Pode movimentar? É amplo? Tá bom. Olha esse texto, Atos dos Apóstolos, na página 37. Os discípulos oraram com intenso fervor. Já podia parar aí. Os discípulos oraram com intenso fervor, para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário, falar palavras que levassem pecadores a Cristo. Os discípulos sentiam sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Intenso fervor. Sua oração ela é fervorosa. Me preocupa muito as minhas orações. Me preocupa muito as minhas orações serem mornas. Não as orações públicas. Porque as orações que vocês estão ouvindo faz parte da adoração. Sendo da oração particular, você e Deus. Como são as suas orações quando você e Deus estão a sós e estão orando? Próximo ponto para nós analisarmos da oração vitoriosa é os corações unidos. E nós temos dificuldade em nos unir em oração. Se você quiser fazer o teste, faça em sua família. Pegue esposa, filhos, marido ali e fala sobre o que nós vamos orar. Cada um tem uma sugestão.
Então vamos todo mundo orar por esse aqui. Não, mãe, não, pai, olha, mulher, eu preciso dessa aqui. Não, vamos. E como nós somos egoístas, nós queremos os nossos motivos primeiro. Então não é simples pararmos e orarmos todos por um único motivo. Além do mais, nós estamos caminhando rapidamente para nos desunirmos como igreja, como pessoas, como grupos. Eu vi essa imagem aqui e trouxe para você ver. Antigamente era lobo comendo ovelha, hoje é ovelha comendo ovelha. E isso acontece. Talvez não aconteça na sua congregação, não aconteça no grupo que você vive, mas isso de um modo geral acontece. Nós estamos nos desunindo, estamos nos separando, cada um para o seu lado, cada um segue a sua vida, cada um tem os seus objetivos, cada um tem, e nós vamos nos isolando. Nós nos isolamos, Satanás faz um trabalho magnífico, o diabo não merece elogio, mas esse trabalho que ele faz é magnífico, em separar famílias. Hoje você tem as famílias juntas, cada uma no celular, elas já não conversam mais, as refeições já não são mais juntas. Hoje nós já temos refeições pelo Zoom. Um liga o Zoom ali na cozinha, o outro está com o Zoom ligado no quarto, para um ver se é onde o outro está comendo, porque separou. As pessoas estão se desunindo, nós não estamos mais com um propósito único. A igreja tem 20 ministérios, cada um com um propósito diferente. Cada um com um trabalho diferente. Quer dizer, o propósito único seria pregar a volta de Jesus, a salvação em Jesus Cristo. Mas muitas vezes isso não ocorre e nós precisamos estar unidos. Olha aqui Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 19. Mateus 18, 19 diz assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha aí, 2. Você já imaginou se nós, como igreja, nos uníssemos em oração? Esse caderno é uma tentativa de termos uma igreja orando unidas por 300 nomes. Está acontecendo, pastor? Cada um agora faça análise. Você tem uma dupla de oração. Você e ela têm se unido uma vez por semana para orar? Nós estamos tendo mais ou menos essa união ou unidade que é necessário para que Deus nos ouça e para que a nossa oração seja vitoriosa. Quinto passo para a oração vitoriosa é fé. E eu quero voltar com você lá na história de Samuel. E eu quero mostrar para você um exemplo de fé no que diz respeito à história de Ana. Você pode voltar lá, 1 Samuel? 1 Samuel no capítulo 1, verso 17 e verso 18. Posso ler o 10 para você relembrar? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou. Então vamos lá. Ana está orando, amargurada e chorando, e a Bíblia diz abundantemente. Ana está chorando muito, muito triste, muito amargurada, ela está clamando. Talvez isso esteja essa manhã acontecendo com você. Quando ela está ali orando, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele diz, está bêbada. Ela diz, não estou bêbada, Senhor, não me pense assim, eu sou uma mulher, verso 15, ela diz assim, sou uma mulher atribulada, sou uma mulher sofrida, né? Eu não bebi vinho, não bebi bebida forte, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E aí no verso 17, o sacerdote diz assim, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Olha o verso 18, e ela disse, ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o semblante não era mais triste. Ela estava ali amargurada, acabada, destruída, chorando, desesperada. Quando ela encontra a bênção, o que ela faz? Ela levanta, come, e a Bíblia diz que ela não está mais triste. Quanto tempo demora do verso 10 ao verso 18? Faça uma análise. Quanto tempo demora do 10 ao 18?
No 10 ela está chorando abundantemente, fazendo um voto, orando, não sei. Vamos colocar aqui, quanto tempo vocês acham que ela orou aqui? O verso 11 é a oração dela. Orou o quê? Uma meia hora? Menos, né? Mas vamos botar aqui meia hora. Aí o sacerdote acha que ela está bêbada, tem toda aquela conversa, mas meia hora de conversa? Não, não foi tudo isso, uma hora. Entre o verso 10 e o verso 18, se passou muito, passou 10 minutos. E a mulher que estava acabada de chorar, desesperada, quando ela ouviu a bênção do Senhor através do profeta, quando o profeta diz, Deus de Israel te conceda, ela levantou, foi embora comer e estava feliz. A gente vem para a igreja triste, chora no culto e vai embora triste. Tem alguma coisa errada. Você ligou a live desesperado com um problema, com esse maldito Covid. Escola toda sobre aliança, uma lição maravilhosa. Hinos, adoração, culto sobre oração. Termina o culto, você está preocupado com o Covid. Tem alguma coisa errada. Você começou a assistir o culto preocupado com o seu casamento. Eu estou falando há 30 minutos, estou terminando já. Termino daqui 30 minutos, você está preocupado com o seu casamento. Tem alguma coisa errada. Comecei o culto, pastor, pensando na conta que eu tinha que pagar segunda-feira. E já comecei assim, Senhor, tira isso da minha mente, eu quero participar do culto. E aí Deus tirou da sua mente, você ouviu sobre a oração. Terminou o culto, você está preocupado com a conta que você vai pagar segunda-feira. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo quando eu não consigo ter a fé de Ana. Quando eu não ouço a bênção do Senhor e não levanto feliz e vou viver a minha vida tranquilo, tranquila, sabendo que o Senhor poderoso, Deus Criador do céu e da terra, vai dirigir a minha vida e a sua vida. Tem alguma coisa errada quando você homem, mulher, jovem, está tão desesperado frente ao Covid, sendo que existe uma série de promessas. Existe promessa de proteção, existe promessa de cura, existe promessa de salvação, existe promessa de ressurreição, mas você continua desesperado. Há alguma coisa errada com você, há alguma coisa errada comigo. Eu vou usar o Vaguinho de exemplo, me perdoe, Vaguinho. Ele está aqui, eu posso usá-lo de exemplo, se ele se ofender, depois ele me fala. Há alguma coisa errada comigo e com você, quando nós não conseguimos nos levantar, mesmo frente à morte, sorrir e testemunhar. Há alguma coisa errada. Tem alguma coisa. E sabe o que está errado? Uma palavrinha de 2 letras. Fé. Falta-nos fé. Você vem e ouve que Deus te ama, mas você não acredita nisso. Você vem e ouve que Deus cura, mas você não acredita nisso. Você vem e ouve que Deus salva, mas você não acredita nisso. Eu acredito, pastor. Não acredita. Como dizia um presidente que eu tive, se acredita até a página 2. A página 1 está lá. Acredito em Deus. Começa o texto. Eu acredito. Pronto, não acredita mais. Acabou. Não, pastor, eu acredito. Alguém me disse essa semana o seguinte. Eu fui orar com uma pessoa e digo, olha, irmã, creia. Creia, porque não adianta nós pregarmos uma coisa e vivermos outra. A gente prega que Jesus vai voltar, salvação em Jesus, a cura, a proteção, e depois entra embaixo da cama para fugir do Covid. Desespero. Tomar cuidado, máscara é uma coisa, desespero é outra. Então nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E a pessoa diz para mim assim, pastor, eu confio sim, que Deus protege. Mas, bom, quando falou mas eu já entendi. Mas, aí lógico que eu ouvi o resto, né? Mas é muito perigoso, pastor. E agora tem a cepa de Sorocaba. Era lá em Manaus. Agora é em Sorocaba. De Sorocaba para Tatuí vai pular a doença de lá para cá. Porque tem gente que vai lá todo dia. A trabalho. Eu ia no médico em Sorocaba, pastor. Não vou mais. Porque me disseram que eu estou só escutando, né? Me disseram que a doença de Sorocaba pegou e morreu. Eu não posso. Anulou completamente a frase inicial. Eu acredito. Na verdade, tem que ajoelhar e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, miserável. Eu não acredito em nada. Eu não creio na Bíblia. Eu não creio nas suas promessas. Eu não creio na salvação. Eu não creio na ressurreição. Eu não creio em nada. Em nada.
tem misericórdia e me salva, transforma a minha vida, para ver se eu consigo crer e ter fé. Porque nós estamos vivendo assim, desesperados. Falei com um líder sobre, dia tal vai abrir a igreja. Pastor, essa é brava, hein? Essa vai matar mesmo. Mas pronto, já vamos fechar. Deixa fechado. Irmão, nós não conseguimos ser como Ana. Verso 18, pega a sua Bíblia aí, pega uma caneta agora. 1 Samuel 1,18. Escreve aí assim, para quando eu não tiver fé. E leia o texto. A mulher recebeu a bênção, saiu com um semblante feliz, foi comer, fazia tempo que ela não comia, ela só chorava. Por que que isso ocorre com Ana e não ocorre comigo? Não sei. Relacionamento? Confiança? Tempo com Deus? Não sei. Mas Deus tem que agir poderosamente na minha vida e na sua. Último passo para a oração ser vitoriosa. Insista, persista, não desista. É aquela história do gênio que eu falei antes, né? Eu dou uma esfregadinha na minha Bíblia, dentro dela, mas nem isso nós acreditamos mais. Mas nem se Deus fosse gênio, o Covid é mais poderoso que o gênio também. Nós não estamos acreditando em mais nada. Irmãos, hoje dá para formar uma igreja chamada, como é que se chama a igreja? Igreja do Covid. Porque o povo crê tanto nesse Covid, é tão leal e fiel a esse Covid, essa doença, que pode tirar Deus, Jesus, pode acabar com isso aí. É só Covid. É grupo de Covid. Minha esposa participa num grupo miserável lá que é só desgraça. Eu falo, sai disso, mulher, te faz mal. Ah, não, mas eu tenho que orar por essa gente. É só um atrás do outro, assim. Morreu, está morrendo, está entubado, está morrendo. Ninguém ora. Hoje em dia ninguém ora mais. Esses grupos estão fazendo muito mal. Porque assim, em vez de orar, nós estamos na época de, se eu puder deixar você fazer o meu trabalho, eu deixo. É assim que as pessoas pensam hoje. Um colega falou para mim assim, quem que vai fazer a Semana Santa na sua igreja? Eu falei, eu. Por que você não pega um desses que estão fazendo Semana Santa por aí e põe para fazer na sua igreja? De jeito nenhum, Da minha família cuido eu. Gente, imagina. Se eu vou colocar alguém para pregar no meu lugar, prego eu. Não prego todo sábado, não sei se enjoo. Mas meus filhos, crio eu. Vou mandar o vizinho criar meu filho. Para eu fazer o quê? Não. Tem filha para cuidar. Deram uma igreja para cuidar dela. Você tem que criar, tem que cuidar. E quando você está cuidando da igreja, você entra numa série de grupos. Irmãos, esses grupos não estão fazendo bem, não. Porque hoje nós estamos vivendo assim, olha. Outro problema. Se você puder fazer no meu lugar, se você puder pregar no meu lugar, se você puder cantar no meu lugar, eu fico assistindo. Eu não penso assim, não. Eu acho que Deus me chamou, se eu tenho a oportunidade de fazer, eu vou fazer. A oportunidade para os outros, né? Porque pastor é muito fominha, se deixar só ele prega. Mas tem que deixar todo mundo, a igreja tem que crescer, um dia vai embora, né? Tem que treinar a igreja. Mas hoje, inclusive na oração, nós fazemos isso. Então, com o que eu faço? Minha unha encravada está doendo. Eu não vou nem orar. Eu vou lá no grupo da banda e ponho lá, orem por mim pela minha unha encravada. Irmãos, é assim que está funcionando hoje. Tem grupo especial só para pedido. Ninguém ora, ninguém, igual Jacó, não te deixa enquanto não me abençoar. Ninguém entra no quarto, fecha a porta e vai orar. Não, ora por mim. O indivíduo já pensa o problema que vai acontecer e já coloca no grupo de oração. Olha, vou fazer uma cirurgia em 30 dias, ore por mim. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Nós precisamos orar. Eu vou ensinar hoje, eu ia ensinar um dia para trás, ninguém me lembrou. Não lembro, eu esqueço. Mas agora eu lembrei, eu vou ensinar para você. Eu vou ensinar para você a oração mais poderosa que existe. Presta atenção. Anota aí. Anota aí, Wilson. A oração mais poderosa que existe. Você vai gostar. Pega seu celular e digita aí. A oração mais poderosa que existe. Essa oração cura. Essa oração salva casamento. Essa oração restaura relacionamentos. Essa oração
resolve problema financeiro. Essa oração é fatal contra o Covid. Essa oração, qual outro problema tem aí? Qualquer problema, essa oração resolve. Eu vou ensinar para você agora. É sério, quando eu falo assim, o pessoal diz, pastor, vai ensinar. Um dia, eu falando isso numa igreja, lá no Maranhão, uma senhorinha levantou a mão e disse assim, eu sei qual é essa oração. Eu falei, qual é? Ela disse, é a oração do Divino Espírito Santo. Eu falei, não, não é essa não. Que ela ia citar uma oração católica decorada. Não, é uma outra melhor. Anota aí. Escreve aí. A oração mais poderosa que existe. Escreve aí. Escreveu? Agora vamos lá. A oração mais poderosa que existe é a minha. Escreveu? Agora lê. Leu? Agora pratica. A oração mais poderosa que existe não é a do pastor. A oração mais poderosa que existe não é a dos anciãos. A oração mais poderosa que existe para você, qual que é? É a minha. A minha para mim. A sua para você. Pratique, insista. Insista. Nós, às vezes, achamos que oração é corrida de 100 metros. Essa é a prova clássica nas Olimpíadas, né? Principalmente quando tinha aquele número 7 ali, Usain Bolt. Que coisa fantástica ver esse indivíduo no final fazer aquela flecha lá. Eu gostava demais de ver esse indivíduo correr, agora nem vou ver mais nada, porque não vai ter outro, a não ser que surja um outro espetáculo como esse indivíduo. Porque deu a largada, você não dá 10 segundos, é menos, é 9 alguma coisa, ele já passou. É um foguete. Nós pensamos que vida de oração é isso aí. Como é que funciona essa prova nas Olimpíadas? Essa prova nas Olimpíadas é a prova principal, é o carro-chefe, então é estádio lotado para todas as provas, porque você vê que nas Olimpíadas o indivíduo está correndo, o outro está lançando o martelo, o outro está saltando, né? Nessa prova para tudo, para todo mundo, para ver 10 segundos, não tem mais nada, e aí e vai todo aquele glamour, e o povo aplaude, etc. E aí, você já assistiu a prova dos 100 metros em Olimpíada? Põe aí no comentário qual Olimpíada que você assistiu, prova dos 100 metros. Escreve aí para a gente saber. Depois eu vou ler para saber que você assistiu Olimpíada desde 1930 que você está assistindo a Olimpíada. Aí, deu a largada, 10 segundos acabou. E o povo grita e é uma coisa fantástica. Nós estamos achando que vida de oração é isso aí, ó. Deu a largada no culto. Vamos fazer oração de Deus. Deu a largada. Que coisa boa. Hoje à tarde vou passar a tarde toda ajoelhado. Só que depois não tem esse glamour mais não. Sabe? Vida de oração é isso aí, ó. É maratona. E a maratona é o seguinte, ela começa igual a prova de 100 metros. Ela começa no ginásio lotado, no último dia da Olimpíada. Ginásio lotado, estádio lotado, o povo todo aplaudindo, e aí o indivíduo começa a correr, mas é 42 quilômetros. Está louco. É muito. E aí o indivíduo começa a correr. No começo tem gente batendo palma, dando água, não sei o quê. Depois vai parando, acabando. No final, a pessoa está lutando sozinha. Pastor Jorge Brito, ele é corredor de ultramaratona, ele corre 60 quilômetros. Ele diz, na maratona, quando dá 20 e poucos quilômetros, você vê um muro na sua frente, assim, que você o seu cérebro vai dizer para você assim, para, o que você está fazendo? Onde você está indo? Para que isso? Olha a bolha em tal dedo, olha a bolha no pé esquerdo, olha só, olha a sede que você está, olha o cansaço, olha as câimbras começando, para. Treina melhor, na próxima você faz. E aí o indivíduo começa a lutar com essa parede na frente dele, dizendo para ele parar. E ele vai os outros 20 quilômetros empurrando essa parede. Porque não tem gente do lado batendo palma, dizendo, vai que você consegue. É individual, é sozinho, a maratona é você e a vontade de chegar no final. Não é uma corrida de 100 metros que deu a largada, guerreiros de oração, acabou, agora eu vou orar todo dia. Não é.
É maratona. Tem dia que você acorda de manhã e diz assim, vou orar nada. Agora vai chegar o inverno aqui na nossa região, tem pouco frio. Eu gosto de frio, por mim faria mais frio e mais tempo. Mas não faz muito frio. Mas tem uns 2, 3 dias de frio. E nesses 2, 3 dias, imagina acordar de madrugada para orar. Que louco. O pastor tem umas ideias. Ora o meio-dia, quentinho. Irmãos, é desculpa para tudo. Segunda-feira você está cansado, final de semana. No meio da semana você está cansado, está no meio da semana. No final de semana você está cansado, que é final de semana. Sábado não é dia de acordar cedo, porque você já vai passar o dia todo na igreja. Domingo, também até no domingo não vai dar para dormir um pouquinho mais tarde. Nós temos desculpa para tudo. E aí o indivíduo não acorda, ele não vai. Não tem ninguém te aplaudindo. Hoje, sábado de manhã, coisa linda. Vamos orar, vamos orar. Vamos vencer o Covid com oração. Vamos. E teve gente aí que já escreveu, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Teve gente que escreveu glória, aleluia, amém. Eu vou ser mais, eu vou orar mais. Pois é, a largada. Agora eu quero ver os próximos 42 quilômetros. Porque na realidade, eu tenho que chegar no final. Não seja arrastando como essa corredora. Essa imagem é famosa de uma Olimpíada, porque a prova da maratona tinha 10 horas depois, chega essa mulher se arrastando. Se arrastando literalmente. Tentaram ajudá-la vários momentos. Eu vou chegar. Vida de oração é assim. Você começa com gente aplaudindo, com gente motivando, é a esposa dizendo, coisa linda, quando você acordar me chama. É o marido dizendo para a esposa, vamos orar junto. É a família ajoelhada, abraçada, orando ao Senhor. E depois vai ficando difícil. Tem dias que você não tem vontade. Eu acordo sempre muito cedo para orar, fazer meu culto e orar. Não é todo dia que eu acordo feliz, não. Eu vou ser sincero para você. Tem dia que eu acordo, a coisa que eu penso é o seguinte, mas que miséria, né? Eu podia ter escolhido outra coisa para fazer. Ganhava mais e não precisava acordar tão cedo para ficar orando pelos outros. Não adianta nada, você ora e não resolve. Tem dia que eu penso assim. E aí o que você faz? É igual a maratona, gente. Insista, persista, não desista. Se arrasta para fora da cama, brabo, e vai para a presença de Deus. E briga com Deus. E fala, Deus, não vou fazer mais isso na última vez que eu oro. Vou acordar mais cedo, não. Vou acordar 8 horas, um ser humano normal. Acordar esse negócio de 5 da manhã, tá louco? Vou fazer mais isso. E 2 dias, e 3, às vezes semana lutando. Mas é assim, ou você não cria um hábito, ou você não tem uma vida de oração. Sabe, você precisa chegar no final, como essa corredora. Talvez arrastado. Talvez precisando de ajuda, mas tem que chegar no final. E o final é na volta de Jesus. No final da maratona também tem aplauso. Até para o último corredor, tem lá os 2 fiscais batendo palma para ele. Mas você vai chegar com o universo todo te aplaudindo. Mas para isso você tem que lutar cada dia. Nesse livro, O Cuidado de Deus, na página 250, Ellen White diz assim, a oração é necessária e não devemos esperar pelo sentimento. Você não tem que esperar para ter vontade de fazer oração, porque você tem que fazer. Estou te avisando, não sou profeta nem filho de profeta, mas já vou avisar você. Se você for esperar vontade, você não vai orar. Se você for esperar vontade de participar de um movimento de oração, de um ministério de oração, você não vai orar. Não, olha o que Ellen White diz. Você tem que orar fervorosamente. Quer sintamos disposto a fazer, quer não sintamos. Você tem vontade, ora. Não tem, ora também. Porque para se ter uma vida de oração, tem que se insistir, persistir. Não pode desistir. Por exemplo, nós precisamos de uma coisa que nos ajuda. Envolva-se num projeto, num ministério de oração. Ministério de oração não é esse negócio de quando dá vontade eu oro. Ministério de oração é oração, é horário marcado, é um ministério. Eu vou orar todos os dias, das 6 da tarde às 6:30, pelos idosos. Isso é um ministério. Não é quando eu lembro da vontade, hoje eu lembrei, vou orar. Vou participar do ministério do caderno da oração. Isso é um ministério. Tem lá 300 nomes, eu oro todos os dias, eu pego os 10 nomes. Esses dias tocou o alarme do meu filho, 11:30, do André. Eu falei, que foi 11:30 tocando alarme? Está acordando? Ele falou, não, 11:30 é hora da oração. Mas podia orar mais cedo, né?
Ele disse, não, é a oração do caderno. Eu falei, ah, que bom, quem quer ser o parceiro? Não sei. Eu sei que eu tenho um parceiro, uma dupla de oração, mas eu não sei quem mais. Porque eu faço faculdade na quarta noite, não fui mais na igreja. E eu não lembro quem era o irmão que era a minha dupla. Inclusive, se você estiver me ouvindo e for dupla do meu filho, lembra ele que você é dupla dele e ele continua orando. Tem que ter um ministério, gente. Você precisa escolher um ministério. Qual que é o seu ministério de oração? Você ora toda madrugada, você ora à noite, você ora pelo caderno, você ora nas casas. Qual é o seu ministério? Qual é o seu projeto? Ah, pastor, eu oro quando eu tenho vontade. O diabo vai tirar toda a sua vontade, você não vai orar nunca. Precisa de um ministério. Eu quero convidar você nessa manhã a não orar mais. Não é isso que eu vou convidar você. Eu vou convidar você a escolher um ministério, a montar um projeto, você e Deus. E aí é maratona até o final. Corrente de oração. Vou acordar toda madrugada para orar. Vou orar todos os dias por 15 minutos. E aí seja específico. Vamos cada um ter um ministério de oração, para que as coisas mudem em nossa vida. Karine, venha cantar, por favor. Ela vai cantar um hino. É o tempo dela cantar, é o tempo de você escolher o seu ministério. Porque depois a minha oração vai ser a seguinte: Senhor, esses homens e mulheres escolheram um ministério, eles têm um projeto de oração. Agora abençoa o projeto deles, o ministério que eles escolheram. Vamos fazer isso? Escolha enquanto ela cante, enquanto ela canta, escolha e depois nós vamos orar. Ouça o hino que ela vai cantar agora. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Volta agora para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado teu poder vai transformar. Os espinhos do pecado teu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Volta agora para mim. Vem, meu filho, aqui estou.
Jesus que fala assim, lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Você escolheu um projeto de oração?